Voltamos então, pessoal, com o segundo bloco desse nosso Espaço Heráclito de hoje, que traz uma discussão sobre Nietzsche, a história e o esquecimento. Eu fazia uma contextualização para vocês ao longo do primeiro bloco, mostrando como a noção de história como progresso, história como realização do sentido, foi importante para correntes filosófico-sociológicas como o positivismo de Auguste Comte, ali na França, a corrente historicista hegeliana, fundada, obviamente, pelo Hegel, e que vai ter uma série de ramificações, tanto à direita, como tendo a compreensão de que o Estado-nação seria a realização da unidade sintética dos conflitos sociais em função da figura de autoridade do Estado. Tanto nesse sentido à direita, quanto no sentido à esquerda. E o sentido à esquerda mais famoso, para além de qualquer liberalismo, é a leitura socialista que o Marx vai fazer do Hegel, com a noção de revolução e construção da sociedade socialista como sendo a grande síntese da história no sentido da sua emancipação, da realização da emancipação dos povos. O Nietzsche, por sua vez, como nós falávamos aqui ao longo do primeiro bloco, o Nietzsche vai trazer uma noção antípoda em relação à leitura hegeliana da história como realização do sentido. E vai introduzir a noção belíssima e poética de esquecimento para os homens que realmente articulam a história, para quem dos grandes movimentos impessoais, dos grandes processos econômicos sociais. Vamos ver o que o Nietzsche, então, tem a dizer aqui, pessoal, um trecho relativamente longo, mas eu quero lê-lo na íntegra aqui para vocês, quero tentar interpretá-lo, trazer o pathos desse trecho nietzscheano, para então nós fazermos uma discussão sobre o que seria o papel do esquecimento na história para o Nietzsche. Vamos lá, pessoal. Eu só lembrando que esse trecho que eu vou ler faz parte de um livro chamado Escritos sobre História, do Nietzsche aqui, compilado pela professora Noeli Correia de Melo Sobrinho, e eu estou lendo um trecho da segunda consideração intempestiva sobre a utilidade da história do nosso bom e velho Nietzsche. Então vamos lá, pessoal. Observa o rebanho que pasta diante dos teus olhos. Ele não sabe o que significa nem o ontem, nem o hoje. Ele pula, pasta, repousa, digere, pula novamente, e assim, da manhã até a noite, dia após dia, estritamente ligado a seu prazer e à sua dor, ao impulso do instante, não conhecendo por esta razão nem a melancolia e nem a tristeza. Este é um espetáculo duro para o homem, este mesmo homem que vê o animal do alto da sua humanidade, mas que inveja, por outro lado, a felicidade do animal. Pois este homem só deseja isto, viver como animal, sem tristeza e sem sofrimento. Mas ele o deseja em vão, pois não pode desejar isto como faz o animal. Talvez um dia o homem vá perguntar ao animal: por que tu não me falas da tua felicidade? Por que ficas aí a me olhar? Se o animal quisesse responder, diria o seguinte para o homem: é que eu me esqueço logo daquilo que eu queria dizer. Mas ele também esqueceria essa resposta e ficaria mudo, e o homem fica admirado com isso. Mas ele se admira também consigo mesmo, pelo fato de não poder aprender o esquecimento e de sempre ficar prisioneiro do passado. Por mais longe que ele vá, por mais rápido que ele corra, os seus grilhões vão sempre com ele. É um verdadeiro milagre. O instante aparecendo e desaparecendo como um relâmpago, vindo do nada e retornado a ele. Volta, no entanto, como um fantasma a perturbar a paz de um instante posterior. Uma após outra, as folhas se soltam do registro do tempo. Que belíssima imagem, não, pessoal? As folhas se soltam do registro do tempo,
caem e volteiam, depois voltam repentinamente a se pôr no colo do homem. Então o homem diz: eu me lembro, e tem inveja do animal que logo esquece e realmente vê cada instante morrer, caído na noite na bruma e desaparecer para sempre. O animal, de fato, vive de maneira ahistórica. Ele está inteiramente absorvido pelo presente, tal como um número que se divide sem deixar resto. Ele não sabe dissimular, não oculta nada e se mostra a cada segundo tal como é. Por isso, é necessariamente sincero. O homem, ao contrário, se defende contra a carga sempre mais esmagadora do passado, que o lança por terra ou o faz se curvar, que entrava a sua marcha como um tenebroso e invisível fardo. Ele pode ocasionalmente pretender negar este fardo e, no trato com os seus semelhantes, negá-lo de bom grado, a fim de despertar neles a inveja. Mas ele se comove ao ver o rebanho no pasto, como se estivesse se lembrando de um paraíso perdido, ou melhor, de algo mais próximo e mais familiar, da criança que ainda não tem um passado para negar, da criança que brinca, na sua feliz cegueira, entre as balizas do passado e do futuro. Um dia, porém, sua brincadeira foi perturbada e sobreveio logo ser ela arrancada de sua inconsciência. Ela aprenderá, então, a compreender a palavra foi, a fórmula que leva o homem aos combates, ao sofrimento e ao desprezo, e o faz lembrar que, no fundo, toda a existência é tão somente uma eterna incompletude. Quando, enfim, a morte trouxer o esquecimento desejado, ela suprimirá também o presente e a existência, selando assim essa verdade de que ser não é senão um ininterrupto ter sido, uma coisa que vive de se negar e de se consumir, de se contradizer a si própria. Se a felicidade, a corrida em busca de uma felicidade nova, é, qualquer que seja o seu sentido, o que mantém vivo e estimula os seres vivos a viver, então, talvez nenhum filósofo tenha mais razão do que o cínico, pois a felicidade do animal, que é o cínico consumado, é a comprovação viva do cinismo. A mais ínfima felicidade, quando está sempre presente e nos torna felizes, é incomparavelmente superior à maior de todas, que só se produz de maneira episódica, como uma espécie de capricho, como uma inspiração insensata em meio a uma vida que é dor, avidez e privação. Mas, tanto na menor como na maior felicidade, há sempre algo que faz com que a felicidade seja uma felicidade. A faculdade de esquecer, ou melhor, em palavras mais eruditas, a faculdade de sentir as coisas durante todo o tempo em que dura a felicidade, fora de qualquer perspectiva histórica. Aquele que não sabe instalar-se no limiar do instante, esquecendo todo o passado, aquele que não sabe, como uma deusa da vitória, colocar-se de pé uma vez sequer, sem medo e sem vertigem, este não saberá jamais o que é a felicidade, e o que é ainda pior, ele jamais estará em condições de tornar os outros felizes. Imaginemos, para tomar um exemplo extremo, um homem que não possuísse força suficiente para esquecer e que estivesse condenado a ver em tudo um devir. Um homem assim não acreditaria mais na sua própria existência, não acreditaria mais em si, veria tudo se dissolver numa multidão de pontos móveis e deixar-se ir arrastar por essa torrente do devir. Como um verdadeiro discípulo de Heráclito, o pai do nosso espaço Heráclito aqui, pessoal, este homem acabaria por nem sequer ousar mexer um dedo. Toda ação exige esquecimento.
assim como toda a vida orgânica exige não somente a luz, mas também a escuridão. Um homem que quisesse sentir as coisas de maneira absoluta e exclusivamente histórica, seria semelhante àquele homem que fosse obrigado a se privar do sono, ou a um animal que só pudesse viver ruminando continuamente os mesmos alimentos. É, portanto, possível viver, e mesmo viver feliz, quase sem qualquer lembrança, como demonstra o animal. Mas é absolutamente impossível viver sem esquecimento. Ou melhor, para me explicar ainda mais simplesmente a respeito do meu problema. Há um grau de insônia, de ruminação, de sentido histórico, para além do qual os seres vivos se verão abalados e finalmente destruídos. Quer se trate de um indivíduo, quer se trate de um povo ou de uma cultura. Cultura. Muito bem, pessoal. Esse belíssimo trecho aqui do Nietzsche traz para nós uma série de reflexões. Eu vou tentar me ater a alguns sentidos da reflexão nietzschiana, primeiro me aproximando do Nietzsche em contraposição ao sentido historicista de Hegel, de um Hegel, por exemplo. E depois eu vou fazer o papel do advogado do diabo e vou tentar jogar a noção de teleologia histórica, de sentido histórico, contra a própria noção de esquecimento. Vamos tentar imbricar uma noção à outra, para nós entendermos essa dialética encarniçada, mas que configuram uma grande vertente do pensamento ali no século XIX, que se irradiou pelo século XX, até que o pós-modernismo, essa corrente filosófica, literária, artística, essa corrente que tem ramificações por todos os sentidos, que, a meu ver, é extremamente lamentável, faz o jogo da conservação, a despeito de aparentemente querer a superação do atual estado de coisas. O pós-modernismo, em grande medida, para mim, é uma grande resignação em relação ao atual estado de coisas. Sobre isso nós já falamos aqui no Espaço Heráclito e poderemos voltar a falar em termos de crítica ao pós-modernismo. Mas por hora, nós falemos então sobre esse sentido do esquecimento em Nietzsche. É muito bonito o trecho de que o homem não precisa apenas da luz, e obviamente que no jogo barroco de claro e escuro, de luz e escuridão essencial para o homem, o Nietzsche traz uma noção de esquecimento que é a noção, inclusive, da espécie que se perpetua. É claro que um historicista, um filósofo historicista, alguém que se pusesse, eu não estou aqui sendo rigoroso ao usar o termo historicista, eu só estou empregando o termo historicista para um sentido de um pensador que se vinculasse a um sentido de história, a história como realização de um sentido, poderia dizer que o ato da reprodução, o ato noturno, dada a moral cristã, de pudor e castração do sexo, o ato noturno, via de regra, da reprodução, visaria a um sentido de realização histórica de uma geração, de transmissão, de descendentes de uma geração para outra. Porém, aquilo de que o Nietzsche fala nesse momento é sobre um esquecimento que traz o sorriso do instante, que tenta marcar a criança que chora, não meramente com uma explicação de que as coisas vão melhorar, mas de que um abraço da mãe ou de um pai no filho ou na filha poderia trazer um instante de felicidade enraizado num parque, numa gangorra, num balanço, num tipo de vivência com a namorada, num tipo de estruturação da vida, de visão de um céu. Eu me lembro de uma crônica de um amigo meu, em que ele saía, por exemplo, para o trabalho, e via, diferentemente dos outros dias, o céu anódino, o céu nublado, via um céu estampado com arco-íris e uma série de nuances no céu. É desse esquecimento, de enraizamento com o instante, sobre isso que o Nietzsche fala. O Nietzsche mostra, na analogia com o animal, que o homem inveja a felicidade insciente do animal, porque o animal justamente não tem a consciência para a morte, a consciência de si como ser para a finitude. E nesse sentido, a felicidade do animal é um completo não vir a ser. É simplesmente o que é simplesmente o estado. O animal, inclusive, não comporta a sedimentação da memória. E é também interessante ter um desdobramento do esquecimento
para a própria noção de impessoalidade do processo histórico, de sentido de configuração como emancipação, quando nós pensamos na noção de que esquecer não seria então apenas deixar de se lembrar, mas arrefecer um certo rancor, um profundo ressentimento, para que o tempo, nas suas veredas e diretrizes, pudesse reconciliar aquilo que o instante fervoroso, ou a passagem do tempo que não se quer passar, que quer se atrelar ao ressentimento, não permitisse, não pudesse trazer o esquecimento em relação às inimizades e às discórdias. O esquecimento nietzscheano tem mais um sentido de insciência, mas eu desdobro aqui a noção de esquecimento para que nós tragamos a noção de história do grande movimento de realização da síntese para a próxima, para que esse movimento se volte para as nossas próprias dores e vivências corpóreas, efetivas, comezinhas, cotidianas. Não é só de um grande processo impessoal que a história é feita. Aliás, esse grande processo impessoal pode ser mais rápido do que a própria transformação dos homens e mulheres no sentido de uma sociedade mais aperfeiçoada, no sentido de uma sociedade mais próxima de configurações de utopia. Por outro lado, e agora eu começo a fazer esse término aqui do nosso Espaço Heráclito de hoje, eu faço um advogado do diabo, o que seria dos homens e das mulheres historicamente configurados sem a noção de um além? E por esse além eu não quero dizer apenas, é claro que quando eu trago a palavra além aqui à tona, os telespectadores do Espaço Heráclito a vincularão imediatamente à tradição religiosa, mas não apenas. Por esse além, eu quero também me voltar para essa tradição de emancipação e revolução, da leitura esquerdista, do sentido da história com Hegel, por exemplo, pelo socialismo, de um além que fosse uma sociedade outra, de um além que também fosse um mundo outro, como que era a religião, como que era a tradição da espiritualidade. O que seria dos homens e das mulheres não relegados a esse esquecimento? O Nietzsche traz a noção do cinismo, e é claro que ele está sendo irônico também, ao dizer que a felicidade do animal seria a consumação cabal do cinismo. Sim, porque não seria possível ser feliz nesse sentido. Se também não há consciência sobre a felicidade, não há um contraste com o sofrimento. E é nesse sentido que a tradição histórica da superação quer trazer o sofrimento como um caminho pelo qual se poderia buscar a felicidade. E aí eu coloco a vocês, esses homens entregues à noção de que só existe o aqui e o agora, como quer, por exemplo, o esquecimento nietzscheano, que não pode se entregar à condição da animalidade. O homem superou a condição do animal na sua escala evolutiva biológica, no sentido de possuir uma racionalidade que nenhum outro ser da escala animal possui. Nesse sentido, o que aconteceria com os homens e mulheres que se voltassem, e o capitalismo tardio, o capitalismo da contemporaneidade, traz isso como uma reflexão atualíssima, o que aconteceria se esses homens e mulheres buscassem única e exclusivamente o enraizamento no instante, se não houvesse qualquer vinculação com algo que está para vir, sejam as próximas gerações, seja a nossa própria vida, da juventude para a velhice? Porque esse instante já também se enraiza numa noção de vida viril e efetiva, está voltada para a juventude. O que dizer da vida que fenece, que perece? Deve ser relegada a asilos? Deve ser trancafiada? Não deve ser representada em comerciais? Não deve ter histórias e relatos de amor narrados? E a exceção é o grande filme do Mikhail Honek, O Amor, aquele belíssimo filme Amor, sobre o qual eu escrevi no meu segundo livro, Tiro de Misericórdia. É importante frisar que a noção de história como sentido, contra agora o Nietzsche, também traz uma noção de vinculação que tende a empurrar os homens para além, que tende a fazer com que mesmo o ressentido mais encarniçado sinta em algum momento, com a passagem do tempo, que ele deve se reconciliar com aquele, com aquela, com aqueles dos quais ele se distanciou. É nesse sentido que nós poderíamos fazer uma dialética entre Nietzsche, a história e o esquecimento, para que nós percebamos que se o enraizamento ao instante também pressupõe a cura, a falta de noção de teleologia e sentido
estancam essa cura e a transformam numa ferida aberta do hedonismo, da satisfação comezinha do prazer, do enraizamento apenas no aqui e agora, quanto a qualquer possibilidade de dever. É nesse sentido, então, pessoal, que nós terminamos mais um Espaço Heráclito gravado aqui em Chicago e, como prometido a vocês, o próximo Espaço Heráclito virá ao ar a partir de Nova York. Tudo bem, pessoal? Um grande abraço a todos. Até daqui a 2 semanas com mais um Espaço Heráclito. Tchau, tchau, gente!